Então vamos ler o texto sagrado. A Bíblia diz assim, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto, oferta. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e a lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. Igreja, isso que não é para qualquer pessoa, tá? Ai, pastor, o senhor lendo assim, parece que Deus não tem piedade. Não, Deus estava provando quem? Abraão. Às vezes nós levantamos as mãos ao Senhor e fala: Senhor, me dá isso. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Entenda, Deus só vai lhe entregar aquilo que você tem coragem de devolver. Então isso já arremete para muitas coisas na nossa vida. E quando Abraão passou por esta prova que o Senhor o submeteu, o Senhor fez um juramento a Abraão, meus amados irmãos. Deus jurou a Abraão. Então é aí que muitas pessoas não entendem que o modelo de vida, comportamento de Abraão faz que nós, hoje, depois de mais de 4.000 anos, e Jesus, olha que interessante, Jesus, eu estava comentando ontem no grupo de convívio que nós estávamos fazendo o seguinte: quando Jesus ele fala assim, aquele que quer encontrar a vida, primeiro precisa perder ela.
Tem gente que já leu esse versículo, essa passagem inúmeras vezes, nunca teve a compreensão disso. Ou alguns até pensam assim: Jesus acho que está falando do reino, né? Da vida após a morte, né? Da vida do porvir. Meus amados irmãos, ele está falando dessa vida. Ele está falando dessa vida. Entenda, isso é muito poderoso. Deus nos agraciou com esta revelação na palavra, que existe uma vida aqui nessa terra que o ser humano só consegue viver ou entrar nessa vida se ele tiver coragem de pegar a velha vida e se desfazer dela. Senão não vai. Então, enquanto uma pessoa está com o pé na igreja, eu estou no mundo. Enquanto uma pessoa ela está empurrando a vida espiritual dela com a barriga, enquanto uma pessoa está terceirizando a sua vida espiritual, ela não vai viver isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu falo que não podemos terceirizar a nossa comunhão com Deus, isso é sério. Isso é muito sério. Porque nós temos uma ideologia no nosso país que, infelizmente, já está entranhado, né, nas pessoas, está na cabeça das pessoas, que elas precisam o quê? Eu vou na igreja, eu vou ouvir a palavra, eu vou cooperar com a igreja, eu vou ser dizimista, ofertante, eu vou ajudar, o pastor vai orar por mim e está resolvido. O pastor ora por mim, o pastor jejua por mim, o pastor busca por mim, maravilha, glória a Deus, é isso que eu quero. Oh, meu irmão, vou dar um exemplo tão simples para vocês. Um ser humano pode comer pelo outro. O ser humano pode matar a sede pelo outro. Não pode. Hoje está friozinho aqui. Vamos fazer o seguinte: compra uma sopona, deixa para a gente aqui uma sopona maravilhosa, ou ali na São João, qualquer lugar, acha uma sopona gostosa. Deixa aqui conosco aqui, nós vamos saborear, vamos nos alimentar dessa sopa, e depois vou te ligar e te perguntar: e aí, está satisfeito? Já encheu a barriga? Não tem como. O que nós estamos vendo nos últimos dias são irmãos tentando terceirizar sua comunhão com Deus, tentando passar aquilo que eles deveriam fazer para o pastor, para o líder, para aquele que está. Meus amados irmãos, o pastor está aqui, não é para orar por você, para buscar por você, mas nós estamos em uma época que Deus não está ouvindo muitos pastores, e não é porque eles não tenham comunhão com Deus, é porque a igreja está entrando em um ambiente de estagnação, sabe, querendo fazer, querendo na verdade receber até mesmo algo que não estão plantando. E olha, se você encontrar alguém que falar assim para você: não, vem aqui, congrega comigo, eu vou te cobrir espiritualmente, apenas congregue comigo aqui, alguma coisa está errada. De repente está interessado no seu dízimo, interessado na sua oferta, né? Porque hoje é o que as pessoas fazem, elas tentam comprar o favor de Deus, do Senhor, com as suas doações, com seus favores. É loucura, meus amados irmãos. Por isso que o Evangelho diz que no dia que Jesus voltar, o casal vai estar deitado em uma cama. Aquele que buscou, serviu o Senhor, amou, entendeu que a salvação é individual, se converteu, se batizou, será levado pelos anjos. Aquele que dormiu ali durante 20 anos, 30 anos do lado daquela pessoa, será deixado, porque não buscou, não serviu, não se arrependeu. A Bíblia diz que 2 estarão trabalhando em uma fábrica, né, no trabalho no campo. Então aquele operário, aquele funcionário
que buscou, que serviu o Senhor, que adorou o Senhor, que se arrependeu, será levado pelos anjos. Aquele outro que caçoou, que ignorou, que desprezou, será deixado. O fogo que se acende dentro de nós é um fogo individual. E Jesus deixa isso muito explícito, muito fácil da gente compreender quando ele nos ensina a respeito da parábola das noivas, né? Das noivas, das virgens nécias e das virgens prudentes. Então, eu vou falar uma coisa para a igreja: não terceirize a sua vida espiritual. Sou casado com essa mulher bonita, linda, maravilhosa, esforçada, mas já teve algumas vezes, ela trabalha muito, ela vive cansada, e o cansaço dela é do trabalho, de eu levantar de madrugada e eu estar orando, e aí de repente ela acordar e falar assim: por que você não me chamou? Por que você não me chamou para orar? E aí eu já falei assim para ela: filha, eu sei que você trabalha bastante, é cansativo, mas você precisa acender o seu próprio fogo. Eu não posso queimar por você e você não pode queimar por mim. Então, meus amados irmãos, há uma preocupação muito grande. Deus vai deixar de ouvir muitos pastores. Por que Deus vai deixar de ouvir muitos pastores? E já começou. Por quê? Porque Ele quer a igreja queimando, Ele quer a igreja buscando, Ele quer as pessoas fazendo o que elas devem fazer e não querendo terceirizar algo que é tão precioso, que é um relacionamento com o Senhor. Imagine só, você homem, ou você esposa, o que eu vou falar agora, me perdoe, mas eu vou ter que falar. Você é casado, você é casada. Imagine você, homem, colocar um outro homem para fazer a sua função de homem dentro da sua casa. É possível isso? Não, pastor, está repreendido. Eu viro um leão. Já pensou, mulher, você colocar uma outra mulher dentro da sua casa para fazer a sua função? Não, pastor, está amarrado, está repreendido. Então tem muita gente querendo fazer isso com a sua vida espiritual. Então a gente precisa acordar para isso. Abraão tinha um sonho, queria ser pai. Deus deu, mas depois Deus provou ele pedindo de volta. E eu lhe pergunto, ele foi reprovado? Não. Isso impressionou tanto o Senhor, que se você fazer uma analogia, uma comparação, você vai ver que a atitude do Deus Pai, 2000 anos depois, é semelhante. Pega o seu único filho e oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pelos nossos pecados. Então, para pensar. Em cima disso, o Senhor fez uma promessa muito forte, quando eu creio que essa atitude de Abraão impactou o Senhor. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu. Lembra que eu falei da promessa? A promessa, ela se cumpre por obediência. Uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho, juro, olha o que a Bíblia diz: juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu
Então você vê que o Senhor fala da descendência de Abraão. Descendência de Abraão. Quem são os descendentes de Abraão? São aqueles que obedecem. São aqueles que Deus até entrega, mas quando Deus pede, não tem outra resposta a não ser eis-me aqui. O Senhor Jesus, Ele faz algo que faz a gente pensar muito, analisar muito. Por quê que Ele disse? Jesus fez uma promessa: eu vim para que tenha vida e a vida em abundância. Tá, existe essa vida aqui, essa vida abundante, sabe, não haverá no reino celestial. Lá é outra coisa. Falando aqui, Jesus está falando daqui. Só que Jesus, ele fala: aquele que quer encontrar essa vida, perdê-la-á. Perdê-la-á a sua vida antiga, perdê-la-á o seu comportamento, o seu jeito, a sua forma de viver. Eu não sei se a igreja está me compreendendo. Quem está me compreendendo, faz assim. Isso é muito profundo, tá? Por isso que tem muitos irmãos e irmãs dentro da igreja que eles não conseguem viver essa vida. E alguns até falam assim: poxa, fiquei na igreja há tantos anos, minha vida não foi para frente nem para trás, ou pelo contrário, até piorou, e eu não quero mais saber de igreja. Porque para encontrar essa vida de Cristo, para abrir essa porta, você precisa ter uma chave, e essa chave é: você precisa dar essa vida. Há uma troca. Jesus fala assim: eu quero a sua vida antiga, eu vou lhe dar uma nova, mas você precisa dar essa vida antiga. Meus amados irmãos, infelizmente, na época que nós estamos vivendo, o ensinamento sobre relacionamento, de vida com Deus, sobre a pessoa se aprofundar na palavra, buscar o Senhor, tem sido raso em muitos lugares. Hoje pela manhã, eu falei com os irmãos, que tem uns irmãos lá em Sorocaba que já me conhecem há mais de 10 anos. E há 10 anos atrás, eles conheceram um outro pastor. Deus, pela grande misericórdia dele, já me usou para fazer coisas que são impressionantes. Eu me lembro de um senhor que tinha uma hérnia desse tamanho assim, ó. Essa mão que você está vendo, eu coloquei em cima da hérnia dele, que estava na barriga, ela desapareceu na hora. Tem um casal em Sorocaba, que a esposa, a Ana e o Cantidiano, lembro como se fosse hoje. O sonho dela era ter uma criança. O sonho dela era ter uma criança, um filho, homem. E ela foi no médico, e o médico falou que ela tinha um cisto dentro dela. Ela pensou que estava grávida. Eu fiz um desafio com ela. Eu falei: se eu sou homem de Deus, esse cisto vai desaparecer e você vai ser mãe de um menino. Até hoje, onde eles vão, eles contam esse testemunho. Deus já me usou para muitas coisas. Só que é interessante, eu falei para vocês que o resultado ele vem, as bênçãos elas acontecem mediante a fé. Então quer dizer, pastor Jefferson, que o senhor não é mais um homem de fé? Não, eu entendi o seguinte: se eu quero salvar pessoas, porque o fundamento do nosso ministério é esse. O fundamento do nosso ministério, se você, a gente até deixa um slogan, né, nos envelopes, que a visão nossa é salvar almas. Então, para você salvar almas, as pessoas elas precisam se render à palavra de quem? De Deus. Conhecereis a verdade o que é? Vai libertar. Eu poderia escolher com ela e falar assim: não, nós vamos basear o nosso ministério em milagres, em resultados. Nós vamos lutar por isso e vamos viver para isso. Só que, meu irmão, eu já vi com esses olhos aqui pessoas entrarem na igreja, pessoas receberem milagres,
e elas irem embora e abandonar Jesus. A minha visão não é essa. E se eu movo o meu ministério pautado em algo que eu ofereço, eu vou permitir que uma igreja cresça com essa ambição por resultados. O dia que não tiver mais resultado, a igreja acaba. O dia que Deus de repente não usar mais o pastor para fazer milagre, acabou a igreja. É a mesma coisa, né, de alguns pastores que eles usam o dom que Deus entrega para eles de revelação. A igreja deles são abarrotadas, né, e revela a vida do irmão, de Beltrano, de Ciclano, e o povo chora, o povo, né, Deus está aqui, está aqui. O dia que eles pararem de entregar isso para as pessoas, o que vai acontecer com a igreja deles? O que vai acontecer com o ministério que Deus entregou para eles? Vai acabar. O que nós estamos fazendo, meus amados irmãos, é algo que não é relevante diante de muitas pessoas nessa terra, mas é relevante diante do Senhor. Para mim esta palavra vale mais do que tudo. Lá na época do Senhor Jesus, ele já havia curado 10 leprosos. Um voltou a agradecer, o restante foi o quê? Embora. Então eu prefiro viver uma vida pautada na palavra e uma vida plena com o Senhor. E olha, minha esposa sabe, há 10 anos atrás eu não tinha uma vida, uma comunhão com Deus que eu deveria ter. Minha vida espiritual era muito rasa, mas eu tinha muita fé. E por causa da fé os resultados aconteciam. Por isso que o Senhor Jesus falou que muitos nos últimos dias, quando Ele voltar, vão bater na porta de uma forma desesperada: Senhor, abra-nos a porta. Ele falará: nunca vos conhecer. Mas nós, Senhor, estávamos na tua casa, participávamos da Santa Ceia, Senhor, nós fazíamos a tua obra. Apartai-vos de mim, nunca vos conhecer. Então, eu quero te encorajar, meus amados irmãos, que você busque, que você não terceirize a sua vida com o Senhor, que você entenda que o fogo que se acende aí é um fogo individual, é um fogo seu. Você não pode queimar pelo seu marido e nem o seu marido queimar por você. A mesma coisa a gente. Então busque o Senhor. Como nós falamos esses dias, a profecia de Isaías, Deus já está com nojo de pessoas que querem comprar o favor dele com outros favores. O Senhor está aborrecido com muitas pessoas que querem compensar suas falhas e seus erros fazendo coisas para a obra dele. Não, o Senhor quer o seu coração. Quem está entendendo, faz assim, ó.